Após ser notificado por e-mail que a tarefa solicitar prestação de contas está disponível, o usuário deverá acessar a ferramenta Fusion utilizando seu login e senha de rede. Acessar o menu Tarefas, Minhas Tarefas e clicar sobre a atividade Solicitar prestação de contas. Aqui, o usuário deverá então completar o preenchimento dos dados da prestação de contas. Então, as informações preenchidas no início do processo estarão novamente disponíveis, inclusive para edição, tais como a data final do apontamento e a data inicial. Porém, o sistema automaticamente irá preencher para cada dia do itinerário, ele irá automaticamente preencher com um item da lista de itinerários, cada item representando um dia. Se houver alteração nas datas aqui em cima, o usuário deverá então manualmente inserir e excluir itens da lista de itinerários. A lista de centro de custo informada no início do processo continua aqui. Então, o usuário deverá seguir com o preenchimento dos itinerários. Para fazer isso, o usuário deverá então clicar no botão Editar. Deverá então preencher o nome do itinerário. No caso, dia 21 é domingo. Para os dias de final de semana ou feriado, não há necessidade de preencher despesas. Porém, o usuário deverá preencher sim o nome do itinerário, como neste caso aqui. Preenche-se com a descrição domingo ou sábado ou algum outro feriado e clique no botão OK. Quando for a data realmente for um final de semana ou feriado, o sistema não irá validar as despesas. Porém, se a data representa um dia útil, o sistema irá obrigatoriamente exigir o preenchimento das despesas. Então, aqui preenchemos o itinerário. E para adicionar uma despesa, deve-se clicar no botão Adicionar despesas, onde estará disponível, o usuário deverá selecionar o tipo da despesa. Selecionaremos aqui o tipo almoço. Em seguida, preencher o valor da despesa. Vamos colocar R$25. E ao lado a quantidade que representou essa despesa. No caso, um almoço de R$25. Basta clicar fora da caixinha que o sistema automaticamente irá inserir uma nova linha para uma nova despesa. Vamos inserir aqui táxi no valor de R$100, representando 2 viagens, ou seja, quantidade igual a 2. Vamos inserir uma outra despesa que foi um jantar, uma refeição com o cliente. Neste caso, nesse tipo de despesa específica, aparecerá o campo para preenchimento nome do cliente. Este campo é de preenchimento obrigatório. Depois deve-se informar o valor da despesa e a quantidade de clientes na refeição. Para um outro tipo de despesa, outros, deve-se obrigatoriamente preencher despesas, preencher o campo Descrever despesas, onde deve-se descrever quais foram as despesas que se enquadram nesse tipo de despesa. Este campo é obrigatório o preenchimento. Para esse tipo de despesas, enquadram-se bebidas alcoólicas e itens afins. Deve-se preencher o valor de despesa e a quantidade.
Despesas com taxa com quilometragem devem ser colocadas no tipo de despesa taxa de km empresa. Se o usuário possui ou não carro da frota e de acordo com se o usuário possui carro da frota, esse campo virá preenchido com 0, igualmente as despesas com km. Neste caso, o usuário não possui carro da frota e, de acordo com o cargo do beneficiário, essa é a taxa de km deste beneficiário. Deve-se então apenas concluir com a quantidade, que seriam os quilômetros, e o sistema automaticamente irá calcular, sempre após inserir a quantidade, o sistema automaticamente irá preencher os valores médio e total. Como não há mais necessidade de incluir uma despesa neste itinerário, basta clicar no botãozinho X para remover essa despesa e concluir o preenchimento deste itinerário. Agora seguimos para o preenchimento do próximo itinerário. E novamente inserir uma despesa. Selecionamos o tipo almoço, R$25, quantidade 1. Despesa jantar, quantidade R$45, quantidade 1. E aqui, novamente, como iremos inserir apenas 2 despesas, podemos excluir a última linha. Dar OK para finalizar o preenchimento deste itinerário. E pronto, agora concluímos o preenchimento das despesas de itinerário. Abaixo temos as despesas referentes ao cartão corporativo. Se o usuário, o beneficiário, tiver despesas com cartão para este mês de referência, para este exemplo aqui vamos selecionar julho, o usuário então deverá selecionar o mês de referência e clicar no botão importar despesas com cartão. Se houverem despesas com cartão purchasing, o sistema irá automaticamente buscar essas informações e preencher automaticamente na lista de despesas com cartão. Vamos fazer aqui o exemplo. E aqui embaixo o sistema automaticamente identificou que haviam despesas no cartão corporativo desse colaborador e automaticamente importou eles. Na lista de despesas do cartão corporativo, o usuário poderá somente editar a despesa. O usuário deverá então clicar no botão editar e inserir o tipo de despesa. O valor e a data permanecem inalterados. O usuário poderá apenas editar o tipo da despesa e a quantidade. Após concluir a edição, basta clicar no botão OK. E assim seguimos para os outros tipos de despesa. Aqui novamente, se as despesas forem do tipo outros ou do tipo refeição com o cliente, o sistema irá exibir o campo obrigatório para o preenchimento.
Após concluir o preenchimento das despesas com cartão corporativo, o usuário poderá, aqui no campo Observações Gerais, informar e descrever alguma informação que seja útil para a aprovação da sua prestação de contas. Viagem para treinamento e gastos com cliente. Aqui será necessário que o beneficiário solicitante forneça o máximo de informações possíveis para facilitar o compreendimento, né, das despesas realizadas e assim facilitar a aprovação da sua prestação de contas. Logo abaixo, nós temos o resumo geral de despesas. Essa lista contempla um resumo geral de todas as despesas inseridas, tanto nos itinerários como nas despesas realizadas com cartão corporativo. Todas elas estarão nessa lista de resumo. Temos aqui o valor médio, o valor total de despesa, a quantidade somada por ela, né, quantas despesas houveram, o total reembolsável, quanto dessa despesa será ou não reembolsável, e o valor médio, que é o total, né, dividido pela quantidade. E aqui nós temos o resumo geral das despesas. As despesas que estão identificadas de cor vermelha representam despesas que estão fora da política. E para esses tipos de despesas será necessário um outro tipo de aprovação, que deverá seguir para aprovação de um cargo específico para esse tipo de despesa e a função do colaborador, né, do beneficiário. Logo abaixo existem as mensagens de sistema, onde existirão avisos e alertas de acordo com o preenchimento do itinerário e da prestação de contas. Aqui nós temos um aviso que será efetivado um reembolso de R$ 156, né, que será acreditado em 3 dias úteis. Isso de acordo com o valor total reembolsável e o valor do adiantamento que o usuário solicitou. Acima estão alertas de que algumas despesas estão fora da política, né, informando que quanto que foi o valor da despesa média e o limite para esse tipo de despesa. Abaixo está o total de despesa geral com prestação de contas, os lembretes que o usuário deverá ler e, por último, temos para visualização a aba Dados das aprovações, onde o solicitante poderá visualizar como foram as aprovações de participação do centro de custo, relativo à porcentagem. Após conferir e preencher todos os dados da prestação de contas, o solicitante deverá então clicar no botão Avançar. Ao avançar a prestação de contas, neste caso, como há rateio de centro de custo, a prestação de contas seguirá para a aprovação dos valores referentes ao rateio da prestação de contas. Se não houvesse rateio de centro de custo, a aprovação seguiria diretamente para os aprovadores diretos do beneficiário da prestação de contas. Neste caso, como há rateio, primeiro seguirá para a aprovação dos valores referentes ao rateio do centro de custo, para só depois seguir para os aprovadores diretos do beneficiário. Clicamos então no botão Avançar. Tarefa enviada com sucesso. A próxima atividade é aprovar valores de centro de custo, onde essa tarefa seguirá para cada gestor responsável pelo centro de custo que foi informado no rateio.